Olá, amigos e amigas que assistem a TV Câmara de Tupã. Estamos apresentando o programa Mão na Roda e no primeiro bloco, nossa conversa aqui com o nosso querido companheiro de Rotary, Dr. Paulo Ricardo Soares. A gente comentou sobre a importância da cobertura dessa campanha de multivacinação. Nesse bloco a gente vai focar um pouco mais na poliomielite, ou como muitos conhecem, a doença da paralisia infantil, né? Que é uma doença aí que anos atrás aí a gente via muitas crianças com aquele aparelho ortopédico pesado, né? Então, essa doença ela é causada por um poliovírus. Inclusive, você vai estar vendo aí um vídeo do Ministério da Saúde explicando um pouquinho mais sobre a poliomielite. O que é poliomielite? Como é a transmissão? E quais as formas de se proteger? A poliomielite é uma doença grave, transmitida por meio de gotículas expelidas durante a fala, tosse e espirro, ou ainda pelo contato com as fezes da pessoa contaminada. A poliomielite pode causar paralisia permanente em determinados músculos, e os membros inferiores são os mais afetados. Não existe um tratamento específico para a poliomielite, apenas a vacinação é capaz de proteger contra essa doença. Todas as crianças de 1 a menores de 5 anos de idade devem tomar a vacina, mesmo as que já tenham sido vacinadas. Procure uma unidade de saúde e não se esqueça da caderneta. Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saude.gov.br/vacinar é proteger. Dr. Paulo Ricardo, inclusive no dia 24 de outubro a gente tem aí como sendo a data do Dia Mundial de Combate à Poliomielite. Tá? Inclusive no dia 16 de outubro a gente tem aí como sendo o dia D de vacinação no Brasil, né? Sim. Na verdade, a gente, nessa questão da poliomielite, da paralisia infantil, questão de vacinação, nós estamos preocupados agora com os índices, e é um paradoxo, inclusive, porque o Brasil já foi exemplo. Exportamos o Dia Nacional da Vacinação. E o mundo aderiu, principalmente aqueles países com mais dificuldade. Um grande exemplo é a China. A China, com bilhões de habitantes, uma grande dificuldade para se chegar a esses milhões de crianças, o Dia Nacional da Vacinação foi uma solução e erradicaram a poliomielite, a paralisia infantil. De maneira que hoje nós temos apenas 2 países com a doença presente, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Inclusive vocês aí de casa, a gente vai mostrar para vocês uma imagem que mostra aí a cobertura vacinal da poliomielite. Essa é a cobertura vacinal da poliomielite no Brasil e também nas regiões. Inclusive ali no Brasil em 2015, a gente tinha a meta sendo cumprida de 95%, acima da meta, cerca aí de quase 96%. Em 2020, o Brasil regrediu para 75%. Tá? Regiões aí que antes também tinham cobertura de 100%, como o Nordeste e o Sudeste, também estão nessa faixa aí de 70 e poucos por cento. Ou seja, doutor Paulo Ricardo, é um cenário preocupante. Preocupante. Tá? Porque nós temos, por exemplo, o retorno das aulas presenciais, né? Então, muitas dessas crianças não se vacinaram, não só com a vacina da poliomielite, mas também, né, de muitas outras doenças não se vacinaram, porque de uma forma geral no Brasil a cobertura em 2020 está abaixo de 80%. Com todas as vacinas, né? Então, focando aí no caso da poliomielite, a gente vê que regrediu muito, né, de 96% para 75%. A gente tem que bater na mesma tecla, infelizmente sempre, e explicar, principalmente para os nossos jovens, nossos pais mais jovens, que enquanto nós estivermos falando da poliomielite, da paralisia infantil, que enquanto nós tivermos um caso no mundo, nós não estaremos livres da paralisia infantil. E precisa decorrer algum tempo para que uma região seja declarada livre
sem ter nenhum caso. Mas enquanto tiver um caso no mundo, nós não podemos afrouxar a questão da vacina. Nós temos que estar sempre pensando em vacinar as nossas crianças. Excelente, como é o caso dos dois países atualmente, Paquistão e o Afeganistão. Sim. Né, que inclusive a gente está vendo todo esse cenário conturbado que o Afeganistão tem passado, né? Existem muitos refugiados, pessoas que estão saindo do Afeganistão e indo para outros países. Afeganistão e Paquistão. Afeganistão e Paquistão. Os dois. Exato, os dois. Inclusive, o Brasil recebe, né, refugiados não só desses países, como de diversos outros países, como a Venezuela, que também não está com a cobertura vacinal excelente. A Venezuela deve... a gente não tem dados, pelo menos eu não tenho aqui no momento, mas se deduz que a cobertura vacinal lá seja bem precária, mais, vamos dizer, baixa do que a nossa aqui. Exato. Com todos os problemas que estão passando lá. Ou seja, se as nossas crianças não se vacinarem, elas estão sujeitas a pegarem o vírus de uma criança, né, que vem de outro país, né, ou de uma pessoa que foi viajar para esse país também, que pode ser um adulto, né? Sim. Né, e traz o vírus para dentro de casa. Sim. E a gente tem aí todo um surto novamente de doenças, como o caso da poliomielite, paralisia infantil e os agravos dessa doença, que inclusive não tem cura, né, doutor? Não. Como você já enfatizou, são doenças sem tratamento e o vírus da polio, ele tem uma predileção por agredir a medula, o corno anterior da medula, que é onde estão principalmente os neurônios motores, por isso paralisia. E, claro, dependendo do caso a caso, nós temos casos leves, moderados ou graves. E nós tivemos casos, na época em que era endêmica, as crianças que morriam, um índice de letalidade elevado. E crianças que sobreviveram, mas com sequelas graves. Nós temos, em Tupã, nós temos exemplos ainda de pessoas com sequelas de paralisia infantil. E aí é sempre a mesma questão. Nossos jovens pais nunca viram, então não demonstram interesse em vacinar as suas crianças. E enquanto nós tem inclusive uma campanha, tem uma peça de propaganda do Rotary que com artistas, com pessoas célebres no mundo, que falam, faltam tanto assim. Falta pouca coisa. Falta pouca coisa para nós nos livrarmos da polio. Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte aqui nos Estados Unidos. As Américas estão livres da polio, né? O Brasil está livre da polio. Você bem disse que a partir de 1989, em 1989 nós tivemos o último caso de polio. Quantos anos se passaram, né? Pois é. Nós temos mais de 30 anos. Mais de 30 anos, só né? que com os dados desse de baixa cobertura. Exato. É preocupante. Então, né, enquanto nós estamos progredindo, o Rotary e a Organização Mundial da Saúde, nós estamos progredindo no sentido que agora nós temos apenas 2 países, mas temos 2 países. E para ser declarado livre da polio, a polio estar erradicada nesses países, nós temos que ter 0 casos e no mínimo 1 ano de 0 casos. Então, nós precisamos estar atentos. E é muito preocupante, como eu disse, a gente fica chato, mas é muito preocupante ver esses gráficos. Com certeza. Né? Com um índice baixo e caindo. Exato. Né? Muito preocupante. E devido a essa preocupação, né, que a gente está externalizando para o pessoal que está assistindo a gente aqui hoje, essa preocupação também foi levantada na década de 80
né, pela Organização Mundial da Saúde, inclusive pelo Rotary. Né? O senhor pode explicar para o pessoal como é que o Rotary se ingressou, então, nesse engajamento de um combate à poliomielite, né, que é a campanha Polio Plus? Realmente é uma história bonita, é uma saga. É uma saga. E inclusive com a mão de brasileiros, porque a Polio Plus começou quando um presidente de Rotary Internacional, xará nosso, Paulo Viriato Correia da Costa, de Santos, ele se tornou presidente de Rotary Internacional e nós tivemos o início da polio. Por quê? Até 1979, os nossos programas, que na verdade a Polio Plus é um programa Fundação Rotária, que é do Rotary, né? Então, e a Fundação Rotária, ela tinha para os grandes projetos internacionais, que se chamava 3H, que traduzindo era de uma sigla em inglês, que nós não vamos querer demonstrar conhecimento da língua, saúde, fome e humanidade. Tudo começando com H, então era 3H. E as Filipinas, a poliomielite estava dizimando, era endêmica e com uma incidência elevadíssima. Então foi feito um programa 3H, na época de milhares de dólares, e a Fundação Rotária doou esse dinheiro, contribuiu, e se teve um sucesso bem significativo na diminuição da incidência da polio. Então, a Organização Mundial da Saúde, a ONU e o Rotary, essas organizações convidaram o Rotary para estabelecer um projeto e dali surgiu o programa Polio Plus. A Fundação Rotária, então, começou a destinar verbas especiais. Nós podemos, ainda hoje, doar especificamente para Polio Plus. Que a Fundação Rotária, preocupada também com a sua saúde financeira, claro que não destina aleatoriamente verbas para Polio Plus, para o programa Polio Plus. Mas nós, rotarianos, e qualquer pessoa, podemos doar especificamente para Polio Plus, para o programa Polio Plus. E em 1985 começou esse programa. Então, 1979, nas Filipinas, o 3H. 1985, para ver que isso também não é de repente, exige planejamento, sim, uma série de coisas, começou a Polio Plus. E interessante que é um dado que a gente tem assim guardado, em 1988, nós tínhamos 300 mil casos por ano, em média, de poliomielite no mundo. Ou seja, 300 crianças se contaminavam com o vírus da polio a cada ano. 300 mil. 300 mil. E boa parte dessas crianças naquela época não conseguiam nenhum tratamento para ter... Não. Morriam, então, boa parte das crianças faleciam. Com índice de letalidade, que eu não sei dizer assim agora, mas elevado e com sequelas graves. Sim. Algumas menos graves, mas muitas sequelas graves, incapacitantes mesmo, crianças que se tornaram adultos, inclusive permanecendo acamados. Bom, e era um problema de saúde pública gravíssimo. Tá. E aí, Paulo, olha que interessante. Em 1989, o Brasil já nós não tínhamos mais caso. Então, funcionou. Sim. Né? Sim, deu muito resultado. Aí a importância para que esses jovens pais comecem a pensar, a história mostrando para eles que a vacina é importante. Sim. Né? 1989 zerou. O Brasil, em 1994, as Américas, América do Sul, Central e do Norte, foram declaradas livres da polio. Então,
5 anos depois, toda a América foi declarada livre da polio. Tá. Aí vamos resumir. Em 2006, nós tínhamos 4 países: Índia, Nigéria, Paquistão e Afeganistão. Vejam bem, a Índia, com seus 1 bilhão e 200 milhões de habitantes por aí, é também uma questão difícil. Sim. Um país de uma desigualdade social muito intensa, como Sim, a China. Exato. Né? Inclusive, essa também é um dos motivos de a gente ter o Rotary participando. Porque o pessoal que nos assistem aqui, a gente está acostumado a ter essas campanhas sendo realizadas pelo Ministério da Saúde. A gente tem as unidades básicas de saúde com profissionais capacitados para aplicar uma vacina. Mas muitos desses países, Paulo, a gente não tem profissionais capacitados. Inclusive, quem vai lá realizar, né, a aplicação da vacina são rotarianos de outros países. Foi bom você lembrar disso. Quer dizer, isso é uma coisa até que nós aqui estamos trabalhando, mas no sentido de ajudar na conscientização, porque não foi preciso. Nós doamos vacinas, o Rotary doou vacina, principalmente no começo. O Rotary doou, foram milhões de dólares. Inclusive, teve uma época, na época em que o Adib Jatene foi ministro da Saúde, médico, então ele era bem mais sensível a essa, e da geração que viu a poliomielite, a paralisia infantil, então estava escrito lá, doado pelo Rotary Internacional, no caso, principalmente nós brasileiros. Então nós não aparecemos muito. Então o nosso papel ficou, não foi necessário. Mas você lembrou bem, países com mais dificuldades do que o nosso, os rotarianos que armam toda a cadeia de frio, a cadeia de distribuição, a logística, inclusive a aplicação, e vão lá pingar as gotinhas nas crianças. Então, é uma coisa que aqui no Brasil praticamente não se percebeu. Exato. Mas aí você vê bem, Paulo, em 2006 nós tínhamos 4 países. Aí a coisa começa a ficar um pouco mais difícil, porque quando vai chegando no finalzinho, que se pensa, bom, agora surge algum caso aqui, algum caso ali, e nós temos que estar zerados. É repetitivo, mas é a verdade. Nós temos que estar zerados e por um determinado tempo para nos considerarmos livres da polio. Então, mas fomos indo e até que nós estamos atualmente com apenas esses 2 países. Muita dificuldade, inclusive dificuldades ideológicas, religiosas. Nós tivemos notícia, inclusive, até de morte ocorrida em companheiros nossos que estavam trabalhando para vacinar, que foram assassinados. Eu acho que foi lá no Paquistão, no Afeganistão, a questão do Talibã, etc. Mas parece que o Talibã, últimas notícias, o Talibã está querendo, inclusive, ajudar, o que é uma boa notícia. Com certeza. Né? Querendo conscientizar a população também, porque o radical, ele faz com que as pessoas, nós estamos tendo problemas com pessoas que não querem atualmente vacinar os seus filhos porque ouvem fake news que atrapalham toda a campanha de vacinação e ainda tem a possibilidade da criança ficar doente. Né? Exatamente. A criança ainda não tem uma faixa etária que ela pode decidir, né, por si só, se ela vai lá tomar vacina ou não. Então, por isso que é importante a gente ter aí a conscientização dos pais, dos responsáveis. E eu acho que vale a pena, Paulo, a gente citar o fato que só a Fundação Rotária já empregou mais de $1 bilhão. É dinheiro que nós ajudamos. Sim. Entendeu? Mais de $1 bilhão. Então, isso também significa muito para um país, para uma nação, para uma comunidade.
as doenças, elas têm que ser cuidadas porque elas geram um gasto. Exato. Assim, fora do normal. Exato. Né? E para a população é de graça. Sim, né? Nesse caso. Agora, se alguém da família, uma criança, adquirir pólio, vai significar sofrimento para a criança, para a família e financeiramente um gasto que vai ser gerado. Com certeza, então, tratamento, exatamente. Estudo, Então isso não é uma propaganda, vamos dizer assim, mas é uma questão até para demonstrar o esforço e o que se despende, e até em termos financeiros, para se conseguir. Então foi mais de $1 bilhão. Tá. Só da Fundação Rotária. Só da Fundação Rotária. Vamos citar a Fundação Bill Gates, Exato. que já doou mais de 500 milhões. Que é um dos parceiros, inclusive. Vou pedir para, inclusive, colocar uma imagem, né, desse senhor simpático, Bill Gates, que faz parte aí da campanha também junto, né, contribuindo com a End Polio Now. Inclusive até o próprio Bill Gates ali, né, dando a gotinha da vacina para uma criança. Exatamente. Né, além de contribuir também com recursos financeiros. Não só a Fundação Bill Gates, mas muitas outras em todo o mundo, né, Paulo? E inclusive países. Países têm colaborado, quer dizer, eu falei de mais de $1 bilhão da Fundação Rotária, né? Da Fundação Rotária. Então são bilhões. E seria um absurdo que nós, por desleixo, por negligência, deixássemos voltar a doença. Vamos falar da nossa comunidade. E tem um dado importante, hein? Se nós pararmos hoje as campanhas de vacinação, estamos falando só da poliomielite. Se nós pararmos hoje de vacinarmos contra a paralisia infantil, daqui a 10 anos nós vamos ter mais de 200 mil crianças por ano adquirindo pólio. É uma projeção otimista que se faz a respeito de uma doença desse tipo. Alarmante. Alarmante, porque é um dado que, com certeza, o número ideal seria 0. Não, o número ideal tem que ser 0. Tem que ser 0, exato, Paulo. Exato. Nós estamos em vias de erradicar. É só lembrar, os mais velhos podem, nas famílias, dizer para os mais novos, que chegaram, hoje são poucos, né? Hoje são poucos, são só os mais idosos, mas que chegaram a ver a varíola. A varíola não precisa nem de vacina mais. O vírus está guardado naqueles laboratórios nível 4 lá dos países tipo Estados Unidos. Porque, sei lá, se tivermos ou alguém numa guerra bacteriológica aí, nós precisaremos fabricar a vacina novamente. Mesma coisa pode. Excelente. Bom, a gente já viu muito bem aqui que para todas essas doenças a gente tem vacina, né? E para arrependimento não existe vacina. Então, é importante levar e se vacinar. Dr. Paulo Ricardo, muito obrigado pela sua presença, né, no programa Mão na Roda, para reforçar, né, toda essa importância de vacinação, inclusive a gente reforçar aqui esse trabalho fantástico que o Rotary faz, que é a campanha da End Polio Now, né, a campanha Polio Plus para a erradicação da poliomielite. A gente já conseguiu no Brasil, em 122 países, e agora só está faltando um pouquinho para erradicar no mundo, né? Falta pouco. Essa campanha, talvez muitas pessoas já tenham visto celebridades, fotos de celebridades, até em outdoors, né? No Brasil teve uma época que se colocava isso. Falta pouco. E realmente é aquilo que a gente falou, seria um absurdo e um crime mesmo a gente deixar a coisa regredir a tal ponto de termos novos casos. Este é o nosso trabalho atual, né? Excelente. Esse é o nosso trabalho atual, do Rotary, do Rotariano, juntamente com
as autoridades públicas, tanto em todos os níveis, né? Tanto no nosso nível como a nível mundial, chegando à Organização Mundial da Saúde. E é preocupante a gente vermos esses índices. Eu acho que isso aí tinha que ser mostrado todo dia. Eu até daria uma sugestão para a Secretaria de Saúde para fazer outdoors e colocar esses índices aí e mostrar como que nós estamos, porque preocupante. É preocupante. Dr. Paulo, mais uma vez agradeço pela presença honrosa aqui no programa Mão na Roda. Muito obrigado. De maneira nenhuma. Bom, e para você de casa que nos assistiu, né, que fique esse recado da importância de você levar o seu filho, né, você que é mãe, você que é pai, e você que é responsável também por alguma criança, né, que seja um tio, um avô, que leve, né, na campanha de vacinação para que tome a vacina da poliomielite e também vacina de outras doenças, como a gente conversou aqui hoje. Para você um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência também, e a gente se encontra no nosso próximo programa. Um grande abraço, tchau, tchau.